Muitas pessoas ainda olham com um olhar negativo o fato das pessoas viajarem sozinhas. Talvez pessoas que nunca viajaram, sempre foram acostumadas a viajar em grupos ou até mesmo fazer as coisas sempre acompanhadas, não é mesmo? Agora, quando vê alguma pessoa viajando sozinha, deve se perguntar: peraí, não deve ser estranho viajar sozinho? Essa pessoa não se sente sozinha a todo momento em uma viagem? Gente, isso vai muito da experiência, da vivência de cada pessoa nesse âmbito de viajar sozinho. Eu até fiz uma interação no Instagram, né, perguntando, fazendo uma enquete sobre 2 pontos importantes para quem almeja viajar sozinho e viver as suas próprias experiências, né? O primeiro ponto, eu deixei aqui uma pergunta, né, que foi exatamente se você consegue se sentir bem na sua própria companhia. Peraí, você se sente bem? Não, eu me sinto, é bacana, eu gosto. Então isso já é um passo, um ponto importante para você ver como você vai se sentir, talvez, em uma viagem sozinho, né? E outro ponto importante foi que eu perguntei se você consegue aproveitar os momentos sozinho. Não digo em uma viagem, mas, por exemplo, se está um dia de boa em casa, poxa, então eu vou pegar ali e vou no parque. Vou dar um rolê de bike, sozinho, sem ninguém. Você consegue fazer isso? É tranquilo para você? Então, ótimo. É outro ponto positivo para você também ter essa experiência de você deduzir mais ou menos como que vai ser uma viagem com você sendo a sua própria companhia. Então, isso é muito importante porque isso vai fazer você estar preparado para viver as suas próprias experiências. Tem uma pessoa que eu me inspiro bastante, que é o Lucas Amadeu, inclusive ele já deu entrevista aqui para o podcast, e ele vive muito bem essas experiências. Ele disse nos stories do Instagram dele algo que eu concordo 100% e que realmente faz a diferença para quem vive essas experiências de viajar sozinho. Então, eu quero que vocês acompanhem o que o Lucas Amadeu disse, depois a gente tira a conclusão final aqui. Rodou. Agora, curiosamente, gente, um dos pontos que mais chama a atenção das pessoas em todas as viagens que eu faço não é a classe executiva dos aviões, não é os hotéis onde eu fico, os passeios que eu faço. É sempre o fato de eu viajar sozinho. Esse é um tema, acho que muito do Brasil, né? O brasileiro, ele é muito carente. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde a época da faculdade, os jovens já se separam da família e vão para outro estado, vão morar em repúblicas, vão morar sozinhos, em dormitórios, para estudantes, e vão desenvolvendo mais, talvez, essa capacidade de ficar sozinho, esse autoconhecimento, o que eu acho que é super importante. Quando as pessoas me perguntam: Amadeu, como é que você consegue se divertir sozinho nas viagens? Isso até me chama atenção, porque eu faço a pergunta ao contrário. Como é que você, estando num lugar incrível, com praias maravilhosas, com toda a estrutura, com bebida e comida à vontade, como é que você não consegue ser feliz sozinho? Você precisa de alguém? O que falta? Então eu acho que existe uma questão das pessoas estarem mais bem resolvidas com elas mesmas. Mas para mim, viajar sozinho também não foi um processo fácil, né? Eu comecei em etapas. Primeiro comecei indo ao cinema sozinho à tarde, ou no fim de semana, em dias de menos movimento. Depois indo almoçar sozinho no restaurante, depois indo jantar, até que eu passei a achar minha companhia tão interessante. É bom ficar com meus pensamentos sozinho muitas vezes, para botar as ideias em ordem, para reorganizar meus planos, visão de mundo, que hoje tem momentos que eu preciso estar sozinho. Algumas das viagens eu faço questão de estar sozinho, ou sair de vez em quando para jantar sozinho, fazer alguma coisa que eu gosto sozinho, justamente para reorganizar as ideias. Isso passou a ser importante para mim. Agora, uma dica que eu posso deixar para vocês é que é muito bom você aprender a ser feliz sozinho. E não tem uma fórmula para isso, né? Como eu disse para vocês, no meu caso foi em etapas, mas eu sugiro que vocês façam isso. Tentem descobrir a felicidade de estar sozinho em alguns momentos. Dá valor a esses momentos de paz, de tranquilidade só com você. A felicidade, eu aprendi que ela vem de dentro para fora. Você nunca vai ser feliz de verdade se você precisar delegar a sua felicidade a outras pessoas, seja amigos, a namorada, ao relacionamento, ao trabalho. Eu vejo muitas as pessoas fazendo isso, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver o trabalho perfeito, a namorada perfeita, porque meus amigos não são perfeitos. Gente, isso não existe. A felicidade está dentro da gente. Quando está bem resolvido, não importa outros aspectos da tua vida que não estejam bacanas. Eu já passei por momentos, por exemplo, do trabalho, que eu não estava feliz, mas isso não afetou em nada
o restante da minha vida, porque eu estava bem resolvido comigo mesmo. Acho que isso é o mais importante. Agora, esse processo de você conseguir fazer as coisas sozinho, eu acredito que é uma questão de maturidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? E eu ainda tenho muito para desenvolver. Nas viagens, por exemplo, eu considero que eu não viajo 100% sozinho, porque eu compartilho muito do que eu faço com vocês, o que é, claro, uma companhia importante. Eu ainda não consigo viajar 100% sozinho, de estar ali sem celular, só com livros, totalmente desligado do mundo. Talvez eu consiga um dia, mas é um processo que ainda estou desenvolvendo. Tá aí, deu para entender? Para quem nunca teve essa experiência, para quem nunca, né, viajou sozinho e talvez julga, né, nesse sentido, poxa, deve ser estranho, pode achar que é um bicho de 7 cabeças. Mas não, eu também tinha uma visão totalmente diferente antes de eu ter a minha própria experiência, a minha primeira experiência de viajar sozinho. E foi exatamente assim, eu não comecei já viajando, eu vou pegar uma viagem, vou para outro lugar, vou para longe. Não, comecei fazendo essas coisas assim básicas, sempre aprendi muito cedo. Comecei fazendo as coisas básicas, ia para os parques sozinhos, ia para o cinema sozinho, como o próprio Lucas disse, né? Fazer essas coisas assim ajuda bastante, e realmente. Então, quando eu decidi fazer a minha primeira viagem sozinho, não foi tão assustador para mim, né? Não foi uma coisa loucura, uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Não, foi algo inspirador para mim e que eu consegui estar ali bem comigo mesmo, na minha própria companhia e viver, gente, essas experiências de viajar sozinho. E aí, que tal? Depois de passar tudo isso, você aproveitar e também viver a sua própria experiência. Aproveite, siga essas dicas e tenho certeza que você também pode contar aqui depois como foi a sua experiência de viajar sozinho, tá certo? Fique ligadinho conosco, sem roteiro, experiências de quem viaja sozinho.